Fala comigo, gente boa, bem-vindo ao Bonicast. Por aqui você encontra crescimento, desenvolvimento, inspiração e espiritualidade. E para nos elevar nesse tema, esse episódio é da série Organizações que Transformam. Eu recebo uma mulher que é a voz mais influente na Igreja Metodista, escritora, mentora, mãe, uma líder exemplar. Ela é Ideide Torres. Muito obrigado, Bispa, pela sua presença aqui. Bem-vinda ao Bonicast. Amém. Muito obrigado também pelo convite. Espero que seja um tempo de crescimento para todos nós aqui. Com toda certeza. Bispa, como é para a senhora estar em Tangará da Serra, que é tão pertinho de Brasília, e apesar que a senhora não veio de Brasília ainda, né? Pois é, a gente tem uma região dentro da nossa organização metodista bem grande, né? E sempre é uma oportunidade muito boa quando a gente pode estar visitando as nossas igrejas hoje. Tangará é uma cidade que tem estado no coração do nosso planejamento missionário, uma cidade que pode ser muito relevante para todo o evangelismo aqui no Mato Grosso. E certamente é uma igreja que está sempre em nosso coração e nas nossas orações. Que bom. Qual que era a imagem que o pessoal tinha do Mato Grosso? Vai ver onça para lá? Será que tem cidade, estrutura? Pois é, né? Deus ele faz certas coisas, a gente chega em alguns lugares que a gente talvez se saísse do lugar, pensasse assim, eu vou sair desse lugar que eu tô para ir lá conhecer o Mato Grosso. Como eu sou mineira, né? Eu não sei se os mineiros pensariam assim, vou lá passear no Mato Grosso, né? Mas a gente escuta algumas coisas sobre vários estados que nunca correspondem à realidade, né? Por isso que eu gosto daquele conselho bíblico, vem e vê. Isso aí. Gente boa, você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e já compartilhe esse episódio com quem você ama, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Inclusive, se essa pessoa for um líder. Bispa, a Igreja Metodista, a igreja que eu amo, nasci nessa igreja, ela tem quase 3 décadas de existência. O que, na visão da senhora, preserva a identidade desse movimento até hoje? Bem, quando John Wesley começou esse movimento lá nos anos de 1700 na Inglaterra, ele tinha um sonho na cabeça dele, né? Que ele não queria fazer uma igreja nova, ele sempre fala isso, né? Não fundar uma seita, não fundar uma nova igreja, mas reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Esse é o lema que ele estabeleceu com os primeiros pregadores dele, né? E é uma igreja que eu creio que ela teve muito a contribuir na história, na cultura, nas transformações sociais, nos impactos em vários níveis diferentes. E eu acho que nesses 300 anos a gente tem muita coisa boa que a gente pode contar sobre a importância e a relevância da nossa igreja, né? Show! Quais são os maiores legados do Wesley que o metodismo ainda carrega na vida da igreja? Olha, eu poderia dizer assim, quando você olha a Inglaterra do século XVIII, quando esse movimento do metodismo começa, você pega uma nação que João Wesley olhava e achava que a igreja ela estava amortecida na sua forma de viver o evangelho. Então, uma das primeiras coisas que ele faz é levar o evangelho para a praça, para as ruas, né? Ele é até muito criticado por isso, e quando as portas fecharam para ele dos púlpitos das igrejas, a primeira coisa que ele faz num dos primeiros dias é sair de casa e ir pregar em cima do sepulcro do pai dele, né? Porque já que o púlpito da igreja estava sendo segregado, ele foi para as ruas. Para ele foi muito difícil fazer isso. Ele, na verdade, vai aprender isso com o George Whitefield, de que o evangelho pregado na rua é também uma premissa do evangelho. Sim. Então, eu destacaria isso, assim, um evangelismo vital, que está na vida das pessoas, que conversa com as pessoas. A segunda coisa que eu destacaria, que eu acho que sempre foi importante e hoje também continua, é que o metodismo ele tem uma preocupação de fato social. Então, eu não quero salvar a alma de uma pessoa e levar a alma dessa pessoa para o céu quando o corpo dela está padecendo, quando as condições sociais não favorecem o desenvolvimento das pessoas. E no meu ministério, por exemplo, colocar os jovens para estudar, trabalhar para a organização das famílias, às vezes até mesmo entrar numa casa e ajudar uma mãe a organizar melhor o seu cotidiano, limpar a sua casa direito, porque a falta de higiene trazia muitas doenças naquele período antigo. Então, John Wesley ensinava, né? Tem alguns livros que a gente estuda, quando eu fui estudar outras coisas fora, de vez em quando a gente deparava com alguém falando do metodismo num livro de história, num livro de sociologia, num livro de literatura,
sobre qual era o impacto que a igreja causou na vida das crianças, tirando elas da rua, cuidando da higiene. Não sei se você sabe disso, mas na época de John Wesley, os piolhos eram uma epidemia, a tal ponto que o governo inglês fez uma lei obrigando a se cortar o cabelo das crianças por causa do piolho. E aí existem relatos históricos dizendo que as crianças metodistas estão entre as mais limpas da Inglaterra. Olha. Então era um pequeno detalhe, mas que transformava a complexidade da vida, né? Então, a preocupação com o social, a preocupação com o conhecimento, com os estudos, a tradução da Bíblia em uma língua que as pessoas pudessem entender, o culto acontecendo no idioma local, são todas contribuições que o metodismo trouxe e que eu acho que até hoje são relevantes para essa presença da gente na sociedade. Duas coisas ainda dentro desse tema. Com quem que Wesley dialogava, né? O Whitefield era de qual denominação? Ele era reformado. Reformado. Com quem Wesley dialogava, e se a senhora ainda enxerga que a igreja metodista hoje também dialoga com outros irmãos, né, de outras denominações, se tem esse respeito, essa aproximação? Sim. Eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa relevância dialogal, porque quando a gente decide que existem certas pessoas com as quais a gente não vai conversar, a gente sempre está perdendo uma riqueza. Então, existem níveis e níveis de conversa. Eu posso estar dialogando com uma pessoa, por exemplo, que não é cristã, e posso aprender muita coisa de dentro da cultura daquela pessoa. Certo. Mas eu não estou colocando em xeque que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. A igreja, ela sempre, para ela se preservar como cristã, ela entende que Jesus é o centro. Mas para ela entrar numa outra cultura, para ela falar a determinadas pessoas, ela precisa entender como aquele lugar funciona, não é? Eu acho que a igreja metodista tem perdido um pouco nisso, porque às vezes com tanto medo, eu acho às vezes até um pouco de medo da gente e de um discurso falso de que a gente tem perdido a nossa identidade, que isso rola muito por aí. Eu acho que é falso esse discurso. Eu acho que a identidade é uma coisa que se reinventa, então não necessariamente a gente está perdendo certas coisas que a gente deixou. Eu acho que a gente se prejudicou um pouco. Mas eu acho que a gente ainda tem, porque John Wesley, por exemplo, o diálogo dele, ele era um diálogo capaz de aprender com o outro, mas também de entender isso aqui serve, isso aqui não serve. Então, ele gostava muito dos pietistas, da dedicação dos pietistas, do quebrantamento, até mesmo assim, daquele lado assim, bem contemplativo dos pietistas. Mas quando o negócio extremava e ia para um humanismo, ele dizia, não, isso aqui não dá. Então, com os pietistas, ele andou até um ponto e depois ele parou. Ele também teve envolvimento com muitos judeus, né? Ele chegou a aprender o Yiddish. Ele gostava muito de aprender outros idiomas, né? Eu acho que ele tinha o dom de línguas desse jeito. Ele aprendia a falar outro idioma facilmente. E ele estudou com os judeus, aprendeu muita coisa com eles, mas nós não somos judeus. Então, até aqui dá para ir, daqui para frente não tem mais jeito. E ele conversou, onde tem um dos maiores impactos, com Peter Boller, que ele vai ter uma experiência durante uma viagem de navio, que ele quase morre nessa viagem, e os morávios, que são alemães, estão lá dentro louvando e cantando a Deus, e ele diz, por que vocês não estão com medo de morrer? Não é? E aí Peter Boller diz para ele, você precisa de fé, né? E ele fica com aquilo no coração. É um detalhe interessante da biografia de Wesley, que ele escreve no diário dele que tinha sido confrontado por Peter Boller nessa questão. E Peter Boller, no diário dele, diz, eu encontrei hoje um homem chamado John Wesley. Ele estava muito perdido, mas eu acho que ele era sincero. Ele escreve isso no diário dele. E dali surge uma amizade entre os dois. Ele também quer buscar essa piedade vital dos morávios, ele quer conhecer a Deus. Ele chega aí na Alemanha, ele conhece o conde Zinzendorf, que era o líder dos morávios e com quem Peter Boller também trabalhava. Mas depois ele diz, não, até aqui dá. Então, muito do que a gente conhece hoje do discipulado de John Wesley, da organização, na visão que a gente chama hoje de celular, que ele tinha as classes, os bands, ele aprendeu com outras pessoas. E ele traz esse conhecimento, revisita com a experiência dele com Deus, e quando em 24 de maio de 1738, ele tem a experiência famosa do coração aquecido, em muitos aspectos a experiência do coração aquecido é uma resposta aos questionamentos que Peter Boller fez para ele.
Porque se você lê lá, ele fala assim, cerca de 15 para as 9, enquanto alguém lia o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, eu senti o meu coração aquecido. E aí eu tive curiosidade de ver qual que é esse prefácio de Lutero. E Lutero está descrevendo a fé. Ele está descrevendo justamente a fé. Como é que é a fé de alguém convertido. E quando Wesley vê aquilo, escuta aquela pregação, tudo que ele aprendeu com Zinzendorf e com Peter Boller, a meu ver, se encaixa na cabeça dele. Por isso que o coração dele se aquece, porque caiu a ficha. Então, eu acho que essa cultura de João Wesley de aprender com todo mundo, de debater com todo mundo, de ter, assim, cartas que ele escrevia para muita gente, cartas que ele recebia a vida inteira, ele se comunicou muito com todo mundo, trouxe para ele uma amplitude de mundo tão grande que quando Deus falava, ele conseguia perceber na experiência dos outros o Deus que se revelava para ele também. E a outra coisa que eu vejo, além dessa capacidade de diálogo, né, a seriedade como Wesley levava a formação dos seus ministros, né? E eu vejo que a igreja também, nos dias de hoje, eu sou prova viva disso, né? Dessa sabatina que a gente passa, né? Desde do POV, da aprovação da própria igreja, da recomendação da própria igreja, né? O POV, depois, embora tenha passado no POV, a igreja tem que recomendar novamente a faculdade. A senhora vê que a forma como a gente fazemos hoje também ainda está ligada àquela forma antiga de preservação, de preparação? Sim, sim. Eu acho que a gente hoje tem até mais recursos que antigamente, né? A formação hoje não está sendo, às vezes, tão centralizada mais nessa questão da própria faculdade de teologia, mas a gente revisitou a escola dominical. A Visão Celular traz para a gente uma formação de líderes na igreja local hoje muito mais próxima de João Wesley até do que em alguns anos atrás na nossa igreja. O POV, né, que é o Programa de Orientação Vocacional, o objetivo dele é a gente realmente confirmar a vocação daquela pessoa que, ao ter uma pequena introdução às matérias que ela vai ter na Faculdade de Teologia, ela confirme realmente que ela está vocacionada, que aquilo faz sentido para ela. Eu acho que isso tudo vai gerar um ministério que, se a pessoa que está estudando entender a profundidade daquilo e se entregar para aquele conhecimento, se dedicar, vai gerar um pastorado de qualidade, sem sombra de dúvida. O membro metodista que está nos ouvindo, ou uma pessoa que, por uma questão, de repente, de mudança de cidade ou um contratempo, resolveu ir para a igreja metodista, chegou na igreja metodista e quer ser um ministro, quer ser um pastor, pastora. Quanto tempo e qual que é o trilho para ser um pastor, pastora? Então, é um trilhozinho longo, é basicamente uma formação em medicina, né? Por quê? Porque você chega na igreja local, você vai se integrar àquela comunidade, passar por uma classe de novos membros, se a igreja já está estruturada, porque algumas ainda estão em transição, né? Mas se você estiver em uma igreja que está estruturada em células, você vai ser forjado para se tornar um participante da célula, provavelmente um líder da célula. E quando você tiver uma liderança consolidada na igreja, uma vocação que o seu pastor, a sua pastora, a sua comunidade reconhece, você pode ser recomendado para os estudos teológicos. Então, você vai precisar de 3 anos de membro para você obter essa recomendação. O POV, o Programa de Orientação Vocacional, ele é feito em 1 ano. Nesse 1 ano, você vai ser instruído, acompanhado. A gente tem um currículo de disciplinas que é aprovado nacionalmente. Todo um time que é de fora da igreja local, né? Que está ali, de pastores e pastoras da região, né? A gente tem esse acompanhamento pastoral nas disciplinas. A gente tem uma psicóloga também que faz uma avaliação, né? Para a gente ver, para ver se não tem nenhum doido aí fora da caixinha entrando em algumas coisas, porque cuidar de gente é isso, né? Se você tem uma pessoa que não tem um coração entregue, vai ser um líder manipulador, prejudicial, e a gente tem responsabilidade de detectar esses desvios que pode acontecer. Melhor ver antes do que depois. Melhor. Ajuda muito. Bom, fez o POV. Aí você passou, você vai iniciar os seus estudos teológicos propriamente ditos. No passado era um momento presencial. A gente tinha um seminário em São Paulo e os alunos eram enviados para lá. Hoje, a gente tem uma faculdade que funciona online, né? E você assiste às aulas ao vivo, semanalmente com os professores, entrega os seus trabalhos, vai sendo avaliado com acompanhamento da sua região de origem, o seu lugar de origem que te mandou. Então, seu pastor preenche relatórios, seus professores preenchem relatórios e você vai sendo avaliado
no nosso caso aqui, por mim, né? Os relatórios vêm para mim todo ano, e a gente tem um assessor também episcopal que acompanha esse estudante. Se ele tiver qualquer problema, necessidade com a faculdade, esse é o intermediário entre a região e a nossa faculdade, que é nacional. Aí vão 4 anos de faculdade. São 4 anos de faculdade. Bom, formou, deu tudo certo. Provavelmente no seu penúltimo ou último ano, você já pode solicitar uma designação como um pastor auxiliar ou um missionário designado, que a gente chama, enquanto você conclui seus estudos. Concluiu, você ainda tem 2 a 5 anos de período probatório. Já tinha dado 8 aí. Quando você conclui a faculdade, já deu 8. E aí, se você passar nos 2 primeiros a 5, anos... então de 10 a 13. De 10 a 13 anos. E aí você vai ser um presbítero, que no caso da Igreja Metodista, é como se fosse o pastor pleno, não é? Esse presbítero, ele pode exercer qualquer função dentro da estrutura da igreja, desde um assessor episcopal até mesmo, com o tempo, depois de 10 anos que ele é presbítero, ele pode se candidatar, por exemplo, para se tornar um bispo da igreja, ou uma bispa da igreja, que para nós é um processo eletivo, né? Sim. Foi bom a senhora falar do presbítero, não estava no script aqui. Qual que é essa diferença da visão do presbítero da igreja metodista com a maioria das igrejas, né, no Brasil, que enxerga o presbitério como uma graduação ali, vamos dizer, uma carreira, né, antes do pastor. E a gente entende que ele vem... Em algumas igrejas, por exemplo, a própria igreja presbiteriana, de onde vem essa questão do presbítero, ele é um líder, muitas vezes um líder leigo, que ajuda a administrar a vida da igreja. E o pastor é, de fato, o cargo clerical. Para nós, metodistas, a gente herda uma tradição também que a gente considera bíblica pelo nosso ponto de vista, porque os presbiterianos também consideram deles bíblico, é claro, né? De que o presbítero, na verdade, ele era um pastor experiente. Porque o presbítero, a origem desse termo lá no grego, é como se fosse também uma espécie de um supervisor. Então, um presbítero era alguém que cuidava de uma igreja local e de um conjunto de igrejas. E naquele tempo da igreja primitiva, a igreja era a casa. Era o que a gente hoje consideraria a célula. Sim. Então, se um grupo de pessoas se reúne numa casa, aquela igreja daquela pessoa. Por isso, quando a Bíblia fala, saudamos aqueles da casa de Chloe. Chloe provavelmente é a pastora daquela comunidade. Sim. Ou da casa de Lídia. Então, Lídia provavelmente é a pastora daquela comunidade. Priscila, porque se a igreja se reúne naquela casa, até é interessante isso, porque a gente fala que não tem pastora na Bíblia. Tem, só porque o nome não apareceu do jeito que você queria, né? Mas essas mulheres estão lá exercendo. Sim. Os homens também estão lá. Então, a casa de Rufino, a casa de Alexandre, são vários nomes que são citados. E aí você tem, por exemplo, Timóteo. Ele foi mandado por Paulo para Éfeso para ser um presbítero. O que ele vai fazer? Na cidade de Éfeso, cada igreja que se reúne em cada casa está sob a supervisão dele. Sim. Então, na igreja metodista, o presbítero é o pastor experiente, é o pastor que entende a doutrina da igreja, que entende o funcionamento, que é responsável por guardar esses valores e transmitir esses valores para a vida da sua igreja local e de outros pastores que ele pode vir a supervisionar conforme a igreja requer. Top. Tá anotado aí, ainda mais você, irmão metodista. Vou te perguntar depois, hein? Como que a igreja metodista se renova para dialogar com a sociedade atual sem perder a sua essência? Eu acho sempre essa pergunta interessante, porque o Wesley, ele escreveu um documento chamado As Marcas de um Metodista. E ele começa assim, na primeira frase desse documento, dizendo: um metodista não tem diferença de crente nenhum. Às vezes, quando a gente fala em identidade metodista, o que o Wesley mais desejava era que a gente fosse um bom cristão. E que não fossem assim as marcas denominacionais que fizessem tanta diferença quanto a experiência viva de Cristo na vida daquelas pessoas. Mas é claro que o metodismo, como denominação, ele vai criando umas marcas próprias dele, não é? Algumas dessas que eu já falei: a preocupação com a educação, com a ação social, a integração da gente na sociedade, o combate aos vícios, não é? A vida cristã equilibrada. Todas essas coisas são marcas ali muito relevantes. Então, se a igreja metodista não quiser perder a sua essência, ela precisa ser uma igreja que continue a serviço das pessoas. Então, ela não pode se autocentrar, ela não pode ser isolada do que está acontecendo na sociedade. Ela entende, por exemplo, que
você como pastor precisa formar os seus membros da igreja para que eles não sejam metodistas só quando eles vêm para o culto. Então, ele tem que ser um comerciante metodista, ele tem que ser um dentista metodista, ele tem que ser um professor metodista, isso é, as marcas do evangelho, da salvação em Cristo Jesus, dessa santidade que se espalha na terra, ela é uma identidade cotidiana, ela não é uma identidade igrejeira, ela é uma identidade social. Aliás, o Wesley falava isso, não existe nenhuma religião que não seja social. Se ela não está no dia a dia das pessoas, se ela é só restrita ao culto, então tem alguma coisa errada. E para mim, eu acho que para manter a relevância, a gente tem que voltar para esses valores. A minha existência enquanto metodista está melhorando a minha cidade? A minha existência enquanto metodista está melhorando as famílias das pessoas que convivem comigo? Aí faz sentido, aí eu sou cristã. Fora isso... O que teologicamente ou vivencial mesmo não pode mudar de forma alguma na igreja metodista? Eu acho que a paixão pelos perdidos é o mais essencial, que não pode mudar de jeito nenhum. Assim, as coisas ruins que aconteciam na sociedade indignavam John Wesley profundamente. Crianças órfãs, o governo gastar um monte de dinheiro com cevada para produzir bebida enquanto o povo morria de fome. Ele escreve sobre isso. A escravidão ofendia ele profundamente. Quando ele estava com 88 anos, pouco antes de morrer, uma das últimas cartas que ele escreve é para um parlamentar, dizendo para William Wilberforce: você tem que lutar até que a escravidão suma debaixo do sol da Inglaterra. Assim, isso é amor aos perdidos. O nosso cargo, a nossa função, a nossa estrutura, servir na nossa sociedade, né? Ele escreve para a mãe dele: como é que a gente educa crianças? Ele não teve filhos, né? Ele se casou mais velho, essa é outra história, mas ele não teve filhos. Mas quando ele via as crianças, né? Ele perguntou para a mãe dele: como é que a gente educa a criança? Eu preciso ensinar os pais da igreja a educar as crianças, porque isso é muito importante. E é tão interessante que essa é uma outra história também da vida dele, que nos últimos dias de vida ele saiu para fazer uma caminhada. Ele sempre preocupava muito com saúde e até viveu muito para um inglês daquele período, 88 anos de idade. E aí ele sai para fazer uma caminhada. E as crianças, quem conta isso numa das suas cartas, é uma das mulheres que o acompanhava, para quem ele também mentoreou. E ela disse que ficou encantada de ver todas as crianças pedindo a ele, que nem as crianças que encontraram Jesus no caminho, pedindo a ele que as abençoasse, e ele já idoso, cansado, não saiu dali enquanto ele não colocou a mão e não intercedeu por cada uma daquelas crianças. Então essa paixão, eu acho que ela é uma coisa que me encanta, e quando eu leio essa história, eu acho que ela não pode faltar de jeito nenhum na gente. Paixão por gente, por gostar de pessoas. Muito bom. Como que foi seu chamado para o ministério episcopal? E houve algum momento assim que foi marcante, que confirmou isso no seu coração? É isso que eu tenho que fazer, Deus realmente me chamou, tá aqui, ó, essa aqui é a prova real. Então, além da eleição, né, que é uma grande prova. Sim, né? sim. A nossa igreja, ela tem um processo eletivo, né? Que ele começa lá na igreja local. Então, a cada concílio, aqueles pastores mais reconhecidos, eles são votados desde a igreja local até lá em cima. Quando eu me candidatei, foi o primeiro ano que essa metodologia começou a ser usada. Antes, os pastores tinham que falar e fazer propaganda de si, né? E dizer: olha, gente, eu quero, por favor, votem em mim, porque senão ninguém ia saber. E isso não acontecia como uma campanha política, claramente, mas você expressava para sua comunidade, para os seus colegas, e aos poucos seu nome vinha ali acontecendo. E aí eu confesso, eu sou tímida demais para fazer esse tipo de coisa, e fazer propaganda da gente mesmo eu achava assim muito estranho, né? Então eu pensava: gente, se Deus me quiser no episcopado e eu tiver que falar isso com alguém, assim, eu tenho muito receio desse negócio. Mas em 2008 ou 2009, eu acho, eu fui convidada para fazer uma viagem para os Estados Unidos para representar a nossa igreja em um evento, um movimento que chamava Caminhada para Emaús. Ele acontecia lá na minha igreja local, acontecia na região, e a região então me enviou, pagaram a passagem, eu fui para participar dessa capacitação, porque eu era representante lá na minha região. E
foi, assim, muito interessante, porque aí eu viajei totalmente sozinha, aquele negócio todo, aquele inglês ainda sofrível, Jesus amado. Mas cheguei lá na igreja e Estou tal. no estágio que eu quero esse inglês Já sofrível. cheguei. Vem sofrível e depois melhora. Menino, cheguei, o negócio era sanduíche, coke e tal, tá resolvido, vai conseguir chegar. E aí, um dos dias, tinha um moço chamado Vitor Pérez, que ele é porto-riquenho, e estava conduzindo a gente, e eu era a única brasileira no grupo. Então, tudo aconteceu lá no inglês, conheci os irmãos, dei testemunho, como que acontecia o movimento na igreja. É um retiro de formação de líderes também, uma experiência muito linda, que eu vivi muitos anos. E aí, no último dia, o Vitor falou para mim assim, Deide, a minha nora quer te conhecer, porque a minha nora aprendeu a falar português. Ela aprendeu a falar português com a Keila Guimarães. A Keila tinha sido nossa secretária nacional de ação social. Keila é fantástica, uma pessoa que eu tenho um grande amor por ela. Ela é carioca, hoje ela já está assim, mais na vida da igreja local, mas ela foi uma líder para a nossa igreja fenomenal no período. E aí, quando eu fui na casa da Ana, ela chama Ana Pérez, eu fui na casa dela, aí ela abriu a porta, oi, falando em português comigo, tava fazendo um frio da gota, chovendo lá nos Estados Unidos, um frio medonho, e eu tiritando, que eu não tinha... Cataguases era um buraco quente, né, que é um lugar quente, eu nem tinha roupa para aquele frio americano. Quando eu entrei na casa dela, que ela viu que eu estava sofrendo daquele jeito, ela pegou uma jaqueta de couro e me deu a jaqueta, eu vesti, ai, graças a Deus, fiquei quentinha, né? Botei assim e tal a jaqueta. Tivemos o jantar, tudo normal. Quando estava a hora de ir embora, eu fiz menção de tirar a jaqueta para devolver para ela. Aí ela segurou a jaqueta em mim, deu aquela batidinha assim para assentar no lugar e falou comigo assim, quais são os seus sonhos para a igreja metodista? Aí eu comecei a falar da minha igreja local, porque eu estou pensando isso, estou pensando aquilo. Aí ela parou e falou assim, não, qual é o seu sonho para a igreja metodista? Porque Deus está me mostrando que vai te colocar em um lugar onde você vai poder realizar esses sonhos. Aí eu dei aquele choque assim, porque desde que eu estava na faculdade de teologia, vários colegas diziam para mim que viam uma vocação episcopal. Mas assim, eu sempre achei que essa é uma questão que Deus precisava encaminhar e que eu queria ter convicção assim, que se eu fizesse um movimento para isso e fosse o meu querer, como é que ia ser? E se eu não desse conta, né? E aí, quando ela falou aquilo, eu não contei aquilo para ninguém. Eu guardei aquilo no meu coração. E, na verdade, eu ainda falo pouco sobre isso. É uma experiência que eu contei muitas vezes. Tem 9 anos que eu estou aqui. Não sei se você já ouviu contar essa experiência em algum momento. Mas não é uma coisa que eu fale muito. Eu voltei para casa, essa jaqueta está lá até hoje no meu guarda-roupa. Guardei aquilo no meu coração. Veio o Concílio Geral, a igreja mudou essa perspectiva. Então, agora a gente é votado desde a igreja local. E aí eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor tem o episcopado para mim, então que o meu nome apareça desde as igrejas locais, que a minha região me reconheça, porque eu gostaria de chegar a esse lugar com um respaldo de que eu estou fazendo aquilo que o Senhor deseja para mim mesmo. Eu quero, porque se eu não tiver essa segurança, vai ser muito difícil quando a situação ficar complicada. E aí, assim, veio... Eu concorri com... Você tá nesse café? Não, obrigada. Eu concorri com 2 colegas maravilhosos, o pastor Wesley Nascimento, que era uma pessoa muito reconhecida dentro da igreja metodista, e a pastora Rosângela, que é uma pastora também maravilhosa, muito amiga minha, uma pessoa que eu tenho, assim, são 2 colegas que eu tenho uma grande admiração pela história e por tudo que eles construíram e constroem, na vida do reino de Deus. E aí eu pensei, bom, Rosângela era, assim, uma pastora muito mais conhecida do que eu. Nesses anos, desde a visita aos Estados Unidos, eu trabalhei na área nacional da igreja, eu tenho uma formação como jornalista, então eu cuidei de todas as publicações da igreja por mais de 10 anos, o jornal Expositor Cristão que a gente tinha, a revista de escola dominical, as escritas dos bispos, as cartas pastorais. Se você pegar de 1998 até 2014, 15, quase todo o documento da igreja vai ter meu nome no expediente, né? Eu até brincava com o povo, antes eu ficava no expediente, agora eu estou na capa. E aí, a gente vivendo isso, mas eu não era assim uma pessoa conhecida como ela, Escrevia na Voz Missionária, também Revista das Nossas Mulheres. E eu imaginava então que Rosângela ia, porque a gente estava tudo dizendo que ia ter mais uma mulher no episcopado. Nós somos 10 bispos,
Aí, por um tempo, fiquei eu e a Bispa Marisa, tivemos duas, aí a Bispa Marisa aposentou, um outro homem foi eleito, então agora, de novo, voltei a ser a única mulher nesse grupo. Mas eu pensava assim, vai ter uma mulher eleita, e provavelmente vai ser a Rosângela, porque eu, assim, até desejava muito isso, porque eu acho que ela tem uma grande capacidade. E aí, de repente, fui eu. Tanto é que se o pessoal pega lá a filmagem do dia, eu vou estar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Botei a mão na frente assim, fiquei, meu Deus, porque eu não estava acreditando que aquilo aconteceu, sabe? Então, para mim, foi de fato muito surpreendente nesse sentido de como se deu o processo. Mas eu acho que essa coisa já estava posta desde aquela visita lá nos Estados Unidos. E eu sempre considerei isso assim, extremamente profético, porque Ana não sabia da minha história, nem como a Igreja Metodista no Brasil acontecia. E se você me permite, eu quero completar esse testemunho com o fato desse ano, de 2025. Como todo mundo que acompanha a nossa igreja sabe, a gente está vivendo momentos muito desafiadores. Sim. E em alguns desses momentos, às vezes, a gente duvida daquilo que Deus falou, né? E esse ano, para mim, foi um ano muito importante para Deus me reposicionar em certas coisas, porque a gente vai, às vezes, cansando. E aí, em março desse ano, a gente fez um evento que a gente chama de Lugar Secreto, lá em Brasília, né, para toda a nossa região. E a gente estava passando umas dificuldades para fazer esse evento. E eu falo que tem umas orações perigosas, né? Uhum. Aí eu disse para Deus, Senhor, tá difícil fazer esse evento, é tanta coisa acontecendo, eu tô tão cansada. O Senhor falou para mim que era para eu escrever meus sonhos, que o Senhor ia me colocar no lugar de realizar. Mas tem hora que eu fico olhando e esses sonhos não estão acontecendo. O Senhor sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar esses sonhos na gaveta e eu vou fechar a gaveta. Eu vou cumprir os meus deveres, que o Senhor sabe que eu sou responsável. Mas esse negócio de ficar sonhando é muito difícil, porque tem hora que as coisas não acontecem. Botarei meus sonhos na gaveta. Orei isso de manhã e o evento começava de tarde. E aí a pastora Laura Valentim era uma das palestrantes, pregou maravilhosamente naquele dia. E vou eu para o altar, porque ela convidou para ir para o altar. Eu sou crente, eu vou para o altar. Ajoelhei, rapaz. Eu não sei quem foi que orou por mim, se ela estiver assistindo, que era uma mulher, se ela estiver assistindo esse podcast, que se manifeste. Manda um direct. Meu Deus, mas ela chegou, botou a mão assim no meu ombro e orou desse jeito assim, Boni. Deus, ajude a tua filha a tirar os sonhos da gaveta. Meu Deus. Então, assim, são muitas vezes em que Deus, ele manifesta que não adianta Deus te colocar em um cargo onde ele possa realizar os seus sonhos se você não entender e não tomar posse disso em um nível espiritual. Porque você pode não ter o cargo e realizar os sonhos e pode ter o cargo e não realizá-los, né? Então, eu acho importante colocar isso. Quando estava rolando a votação né, é feito por... gente, como é que chama lá? As contagens? Escrutínios. Pelos escrutínios, e tá indo lá e você vendo o teu nome cada vez mais perto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora 9 anos, meu Deus, que bom que aconteceu. Meu Deus, o que o senhor foi fazer comigo? Pra onde vamos? Meu Deus. Eu acho que a gente nunca pode reclamar das bênçãos recebidas. Embora seja muito desafiador para mim ser uma bispa, por muitos motivos, desde o momento histórico da igreja até o fato de ser uma mulher nesse lugar, e são muitas implicações, eu tenho um coração extremamente grato. Primeiro porque a igreja metodista, assim, a minha vida se amalgamou em muitas coisas com a igreja. Tem 30 anos que eu sou pastora. Eu conheci muita gente que aos 30 anos já estava assim, esgotado, amargurado, entristecido por algumas expectativas que teve. Então eu louvo a Deus porque Deus tem renovado minhas expectativas, meus sonhos sobre a igreja, minha alegria de servir. Eu acho também que existem coisas que eu aprendi nesses 9 anos como bispa, que eu falo assim, o dia que eu deixar essa função na vida da igreja, com o que eu aprendi, eu posso fazer qualquer coisa agora, porque, meu Deus, é uma escola. Sim. É uma escola emocional, é uma escola espiritual, é uma escola administrativa, é uma escola política, porque você tem que aprender a conversar com as pessoas, a lidar com as pessoas, e é uma escola de caráter, porque te testa na sua resiliência, na sua capacidade de se reinventar. Então, eu tenho uma grande gratidão a Deus, e eu tenho um grande senso de responsabilidade,
O que eu gostaria é que na hora que o meu episcopado terminar, em qualquer momento que seja, a pessoa que vai assumir depois de mim possa sentar-se nesse lugar e dizer, agora ficou mais fácil pelo caminho que a Ideide andou. Eu acho que isso seria uma coisa que meu coração ia ficar enternecido, né, de saber. Deus se manifesta concretamente e ele fala, minha filha, olha, você foi fiel, mas eu quero propor algo para ti. Vou permitir você voltar no tempo e você pode escolher continuar pastora ou fazer o trajeto de pastora e se tornar bispa novamente. O que a senhora escolheria? Eu acho que eu escolheria me tornar bispa novamente. Eu acho que isso me humanizou em muitas outras coisas. Eu acho que eu passei, antes mesmo do episcopado, por alguns quebrantamentos que Deus me deu para me trazer aqui, que se a minha vida não tivesse ido para essa direção, talvez eu não tivesse aprendido. Assim, eu não sei se eu gostaria de viver outra coisa. Eu gostaria, se me fosse dada a oportunidade, eu gostaria de voltar no tempo e talvez voltar sabendo algumas coisas que eu já sei. Eu acho que alguns pastores meus se beneficiariam se eu chegasse já sabendo, porque enquanto você está aprendendo, você às vezes comete alguns equívocos que às vezes trazem consequências para outras pessoas. Então eu gostaria de não ter cometido alguns equívocos, embora de algum modo eles são também parte do aprendizado. Mas são inseguranças minhas, talvez. A senhora lidera diretamente hoje um quadro aí incluindo pastores, presbíteros, MD, muito mais de 100 pessoas aí que estão debaixo de uma liderança, né, da senhora. Qual o maior desafio de pastorear essa galera? Eu acho que um grande desafio de pastorear os pastores na oitava, querendo a gente ou não, é a distância geográfica. Assim, foi o primeiro choque. Porque quando você é pastor em uma igreja local, você encontra o irmão na terça, você encontra o irmão no domingo, você encontra no dia da célula, você encontra no supermercado, do descanso. No dia do descanso. Se ele tem um problema, é bem provável que ele vai ligar para você mais perto, porque você está por ali mesmo. Não é assim... Em termos de igreja local, eu já liderei mais gente do que eu lidero hoje como bispa. Certo, minha última igreja tinha muito mais membros do que eu tenho hoje como pastores. Mas a proximidade era um facilitador. Dava mais conflito? Dava, porque também tem proximidade. Mas dava mais proximidade, mais intimidade. Eu acho que tem essa diferença. Um outro desafio é que quando você é um pastor numa igreja local, ou pastora, por mais influência que você tenha sobre os membros, você não determina, de certo modo, o futuro e a vida deles. Então, como pastora, eu não era vista como a chefe, que eu, como bispa, sou vista. E aí o relacionamento muda, porque talvez você não vai abrir seu coração comigo, porque você fica pensando assim, se eu falar uma coisa, ela vai dar uma canetada. Ano que vem é concílio e aquele negócio... Esse ano já é concílio, aí que não vou falar mesmo. Não vou falar... Só que isso é uma coisa que eu acho, pessoalmente, ruim. Eu acho ruim. E querendo ou não, desculpa cortar, a cultura da igreja foi fortalecendo isso, né? O seu desenrolar, né? Não era... Eu já te falei isso uma vez, e falo agora novamente, eu respeito, né, os bispos que vieram antes da senhora. Eu passei pelo Adonias, né, mas um período muito curto, né? Já me formei, vim para o Goiás, e logo a quinta se tornou oitava e a senhora assumiu, né? Então, praticamente, meu ministério se deu com a senhora ali. Até mesmo quando eu me tornei presbítero, já era a senhora. E eu vejo que essa parte da humanização, né, de uma liderança que tenta quebrar isso, porque isso, por mais que vem do rumo certo, que é de cima, se aqui embaixo também não está aberto, não adianta. Não adianta. E você não vai conseguir penetrar mesmo. Tem sido muito maior e tem se ganhado, né? Tem se ganhado o campo. Não é talvez na velocidade que gostaria, ou já ganhou mais velocidade do que foi no início, né? Mas se tem uma liderança mais humanizada. E talvez para o futuro a gente não tenha se tratando de oitava, né? Sim. Esse problema assim, tão forte, né? Como já foi na vida da igreja. Eu acho que foi pior, eu acho que a gente tem melhorado, e eu acho que o fator tempo é uma coisa que ajuda, porque
você, então, para se fazer conhecido, você vai levar mais tempo. Porque na igreja local, você vivenciando com as pessoas todo dia, logo alguém já vai chegar a conclusões sobre você. Mas quando você está exercendo a função no nível que eu estou exercendo, eu também tenho que atravessar muitos filtros para eu chegar ao coração das pessoas. O filtro da institucionalidade, o filtro da função, o filtro do que as pessoas dizem a seu respeito. Sim, a distância. A distância geográfica, são muitos filtros. Verdade. O que uma igreja saudável precisa, na sua visão, para florescer espiritualmente e organizacionalmente? Presença de Deus, em primeiro lugar. Eu acho que a presença de Deus, ela é fomentadora de todas as outras coisas que acontecem. E acho que a presença de Deus é uma coisa que eu tenho buscado, assim, reaprender e reviver muito na minha vida também, porque, por exemplo, na função que eu estou, às vezes esse terreno se torna meio árido, né, pra gente. Então, a gente acaba ficando muito na legalidade, nos processos, na estrutura da nossa igreja, que é uma estrutura muito forte, não é? E que às vezes a gente então se agarra a ela como um porto seguro, e aí às vezes essa coisa mesmo da nossa vida íntima com Deus, ela pode se dissipar. Sim. Então esse é um fator importante. Isso dito, do ponto de vista da resposta das pessoas, a gente precisa, para ser saudável, a gente precisa de quebrantamento, porque assim, como a gente estava comentando hoje no nosso encontro, né, aquele encontro que a gente teve com as lideranças de manhã, o que aproxima a gente das pessoas e aproxima as pessoas do reino de Deus são as nossas semelhanças, não as nossas diferenças. Então, se uma igreja quiser ser saudável, ela precisa desenvolver conexões com o mundo na qual ela serve. Essas similaridades não são prejudiciais, não é a igreja se perder, mas é a igreja ter compaixão do perdido, porque ela também sabe que ela era perdida. É a igreja ter quebrantamento quando alguém cair na fé, porque ela sabe que ela já caiu algumas vezes e foi reerguida. Ter saúde é ser vulnerável e dependente uns dos outros e de Deus. É uma igreja que quer ser super heroína, ou muito top de linha, ou melhor que todo mundo, ou superior, ou mais santificada, certamente não é saudável. Top. E como que a senhora equilibra ministério, liderança, vida familiar, tantos pratos? Eu estava falando com a Aline que eu não equilibro nada, fica um monte de trem sem fazer. Prefiro a verdade. Eu gosto de dizer que o equilíbrio, ele é uma visão meio romântica, né, que a gente tem da vida. O que a gente faz é balancear, né? Talvez seria a palavra mais certa. Mas como que a senhora desenrola isso tudo aí? Então, tem uma pessoa que me inspira sobre isso, que é um pastor chamado Wayne Cordeiro. Ele escreveu um livro que chama Líder Morto Correndo. E se vocês procurarem, acho que no Vimeo, não sei se no YouTube, pelo Wayne Cordeiro, tem várias palestras dele, mas essa palestra que chama Líder Morto Correndo, ele fala sobre a questão do equilíbrio. Eu vou pegar aqui a minha caneta aqui de exemplo para vocês, né? Então, ele pega uma régua, ele usa uma régua na pregação que ele está fazendo. E ele diz assim, a gente às vezes fala que equilíbrio é isso, né? A coisa está perfeitinha ali no centro. Então, se a sua vida está aqui, família, igreja, tarará, e aí de repente dá um problema aqui na família. Se você continuar aqui no meio tentando equilibrar, você vai perder, porque o peso está aqui. Então, se você quiser sair dessa situação de crise, você tem que chegar para cá, e aí você vai ter equilíbrio. Então, o equilíbrio é eu observar o que mais exige a minha atenção naquele momento, e eu me dedico àquilo, porque as outras coisas estão legal aqui. Mas aí, se um dia der um problema aqui na igreja, aí de novo pesa para cá, eu chego aqui. E aí agora, se tiver algum problema... Eu trouxe isso, assim, para minha vida. Então, eu estava até comentando com a Aline, né, numa conversa da gente lá, assim, se as vasilhas estão empilhadas na pia, eu não tenho empregada doméstica, sou eu que cuido da minha casa. Sou eu que lavo, passo e cozinho, mesmo com todas as coisas que eu faço. Então, nos dias que eu não estou lá, eu estou tranquila, porque eles vão pedir no iFood e tá tudo bem. Sim. Mas o dia que eu estou em casa, eu quero fazer minha comida, eu quero arrumar minhas coisas, não é? E aí, se por acaso eu ficar muito cansada depois do almoço, eu comprei uma lavadora de louça. Eu ponho as vasilhas para lavar na lava-louça. E se eu tiver com sono, eu vou dormir. Porque eu sei que se eu me desgastar demais em ter que dar conta de todas as coisas, eu vou me perder de tudo, inclusive de mim. E existe uma coisa que eu quero levar até o final da minha vida,
uma parte que eu tô descobrindo de mim, que eu gosto muito, é que a Idaíde é uma pessoa muito legal. E às vezes eu tô trabalhando tanto que eu não tenho tempo para ela. Quais são as coisas que ela gosta também? E quais as coisas que Deus colocou nela que não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a família, não tem a ver com as outras coisas que eu faço, tem a ver comigo e que eu gosto de viver. Porque se eu cultivar esse meu jardim interior, eu vou ter tudo que todo mundo precisa, na hora que eles precisam. Mas se eu não cuidar de mim, então eu tô aprendendo a correr. Aí eu descobri, eu nunca gostei de correr. E não gosto até hoje. Mas eu descobri que se eu estiver na turma das amigas e a gente for na zoeira, andando e correndo, né? É muito divertido. Então eu fiz uma corrida esse ano, achei ótimo e me inscrevi para outra. Eu gosto de mato, eu gosto de roça e quando eu posso, então eu fujo para esses lugares. Eu gosto de ler e eu gosto de poesia e aí eu curto isso. Então eu acho que assim, o equilíbrio durante muito tempo para mim foi conseguir fazer um pouco de todas as coisas. E hoje eu acho que equilíbrio para mim é fazer o que eu preciso, o que eu necessito naquele momento também, porque se eu estiver abastecida, não vai faltar para ninguém naquilo que for realmente essencial e necessário, não é? Eu acho que é uma das coisas que tem me ajudado assim na minha vida, porque hoje eu estou numa fase de gerenciar meu envelhecimento e de pensar o que eu quero da Idaíde quando ela tiver 80 anos, porque eu quero que ela viva até lá, e com que cara eu quero que ela esteja, que posição física eu quero que ela tenha, que agilidade eu quero que ela tenha, onde ela vai viver, que lugares ela vai passear e outras coisas, pessoas com quem ela vai se encontrar. E aí eu preciso cuidar dela. Top. Que bom que você chegou até aqui, né, gente boa? Tenho certeza que você está pegando chaves, né? Ou seja, o futuro, ele começa hoje. É o que eu faço hoje, é o que eu vou ter no futuro, né? Eu só posso dar para os outros aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho só vai ser dado com qualidade se eu também cuido, né, do que eu tenho, do que eu gero com qualidade. Pega essa chave aí. Se você está aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E mais uma vez eu vou pedir, compartilhe esse episódio. Tá top, não tá? Então não guarda só para você não. Passa para alguém que você ama. E além de ministério, liderança, né, a vida familiar, mentoria que a senhora presta aí com o pessoal, a senhora também é escritora e os últimos livros são Liderança e Aconselhamento, né? Incompleto. E o terceiro, 5 temas em liderança eclesiásticas. Como que a senhora se inspira para escrever? E que livros são esses? Onde o pessoal acha seus livros para adquirir? Muito bem. Alguns dos meus livros eu tenho ido para um caminho agora mais de autopublicação, já publiquei muito por editoras e tudo. Eles estão disponíveis ou mesmo para você baixar online, ou quem prefere o impresso consegue as duas versões na minha plataforma na Hotmart. Tá. Então, boa parte dos meus livros estão disponíveis lá. Esse livro incompleto e 5 temas em liderança eclesiástica, eles foram publicados por editora, pela editora Dialética, e eu fico assim muito feliz, especialmente com o último, com esses 5 temas, porque ele também é a realização de um certo sonho. Eu fiz um MBA em produtividade, liderança e gestão de pessoas. E aí o resultado final desse trabalho foi uma pesquisa que eu fiz sobre discipulado em celular e liderança eclesiástica com o pessoal da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que são grandes amigos e inspiradores para mim. Só que era um artigo, então ele ficou pequeno para ser produzido como um livro. E eu propus para alguns líderes na 8ª região eclesiástica, pastores e leigos, se eles não queriam publicar junto comigo trabalhos deles nas áreas também. Então, esses 5 temas, tem aí o Nailson, que é um psicanalista e foi líder nosso aqui na região de jovens, falando sobre o tema de depressão e suicídio entre pastores, que é um tema bastante dolorido, mas que é necessário falar. A Rose escreveu sobre comunicação não violenta. A Márcia Lima escreveu sobre a violência contra mulheres no ambiente eclesiástico, como que pastores e líderes podem se preparar, né, para apoiar. E a Magali escreveu sobre inclusão na igreja, especialmente na perspectiva de autismo e Libras. Então eu tenho muito orgulho desse livro, porque ele também é fruto do ministério nosso coletivo aqui na região, e eu quero escrever mais livros com mais pastores e líderes aqui. Parabéns. Então, pessoal, fica aqui meu comprometimento.
a senhora me passa esse link, nós vamos deixar aqui na descrição do episódio para quem quer adquirir esse livro, né? E também quem quer adquirir os livros de editora, que fazer um pedido, possa entrar em contato com a senhora. Sim. Mentoria pastoral e formação de líderes é o nosso bloco agora. Por que pastores precisam de mentoria? Bem, começa com o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, né? Você também consiga aí alguns homens fiéis que possam ensinar a outros, né? E eu acho que o pastor e a pastora muitas vezes chega num momento da vida que porque ele fez faculdade, porque ele estudou, porque ele está à frente, ele acha que ele já sabe de tudo. O achar que a gente sabe de tudo é o começo da nossa queda, né? Então, eu hoje tenho várias pessoas, eu tenho mentores sobre mim que nem são pastores, né? Eu tenho mentores que me ajudam na minha área administrativa, eu tenho mentores que me ajudam na minha área emocional, eu faço terapia, fiz terapia por mais de 9 anos aqui. Esse ano a minha terapeuta me deu alta, mas falou para mim assim, não vou deixar sua pastinha aqui por cima da pilha, né? Qualquer coisa você me grita, né? E de vez em quando eu chamo ela lá. E aí um pastor e uma pastora que decide ter alguém para cuidar dele em certas partes da sua vida, vai ser uma pessoa que vai ter mais saúde, vai ter mais resiliência. O Peter Scazzero fala isso muito nos livros dele, sobre espiritualidade emocionalmente saudável, dessa questão do autocuidado. Pastores também precisam de mentoria, porque coisas novas estão acontecendo no mundo. E se você não está conversando, você não vai saber o que está rolando de bom. Verdade. Você vai estagnar no tempo e você vai paralisar. Então, as mentorias são muito importantes. Também é importante para você aprender a prestar conta para alguém. E aí, alivia muito o fardo prestar conta para alguém. E quem confessa, por exemplo, tentação, não confessa pecado. Então, se aquele mentor percebe que você tem uma dificuldade naquela área, caminha com você naquela área para te trazer uma libertação naquilo, quantos problemas você vai evitar, né? Então, eu descobri que a mentoria era uma coisa importante para mim e eu tenho me esforçado no meu trabalho como bispa para também mentorear e cuidar das pessoas, né, na 8ª região. E graças a Deus também, vários pastores de outras denominações já começam a me procurar e a se interessar, o que é até interessante isso. Teve um dia que eu perguntei para um deles, cara, mas você quer fazer mentoria comigo? Você tem certeza que não seria melhor um pastor, né? Ou um mentor para tomar conta de você? Você tem certeza que quer ter uma mentora, né? E aí ele falou para mim assim, não, bispa, tem certas coisas que o olhar da senhora de mulher é que vai me ajudar a corrigir. E aí foi até interessante também me enxergar hoje como uma mentora não só de mulheres, mas de homens também nesse sentido. E quem está nos ouvindo e é um líder, né, que a sua mentoria para a liderança não é só para pastor. Não. Né? É um líder, seja na vida da igreja, seja para a vida profissional, e quer acessar essa mentoria da senhora, como funciona, como que se escreve, como que ele acha isso? Hoje eu tenho trabalhado com 2 ou 3 direções, eu ainda estou organizando cada vez mais isso, pensando também no meu futuro ministerial, porque hoje como bispa tem uma série de obrigações, né? Certo. Mas nos meus intervalos eu tenho aberto e tem sido bom, funciona assim, geralmente uma vez por ano eu abro uma mentoria gratuita, a gente tem um encontro uma vez por mês, e aí os pastores e líderes se inscrevem porque eu divulgo isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais e disponibilizo o link. Essa mentoria, uma vez por mês, ela é sempre baseada em um livro. Então, nesse ano de 2025, a gente lê um livro chamado Liderando o que você não iniciou, que é justamente sobre como é que o pastor chega numa igreja que já estava ali, ele é nomeado para aquele lugar designado, como é que ele trata com isso. E aí eu gravo esses encontros, eu tenho uma plataforma chamada Didáticos, e aí eu subo nessa plataforma todas essas mentorias, e ali eu disponibilizo, além da mentoria, um resumo escrito da aula, materiais adicionais, dicas de literatura que as pessoas podem acessar. Como uma comunidade. Como uma comunidade. E tenho também colocado alguns cursos específicos, conforme as demandas que as pessoas vão me trazendo. Então, hoje eu tenho um que são 5 passos de uma liderança excelente, que é baseado no MBA que eu fiz nesse artigo que eu publiquei. As aulas estão todas disponibilizadas online, aí a pessoa assiste no tempo dela. Eu tenho um sobre como perder o medo de falar em público, que é para jovens pregadores e palestrantes. Também são 4 encontros e materiais adicionais. E eu tenho um chamado Oficina de Livros, que é um sobre como você pode desenvolver a sua escrita também ministerial. E aí
Nessa edição desse curso que está disponível online, eu trabalhei a escrita de devocionais, porque ela é um mecanismo mais fácil para você transformar não só o seu sermão escrito, mas também uma lição de célula e a escrita devocional mesmo, que é muito importante para o pastor e para a pastora e para o líder, né? Alimentar a sua igreja. Então, essas coisas, elas estão disponíveis aí também online. Esse da escrita, ele é presencial? É presencial, fala online, ao vivo? Não, são aulas gravadas. Eu fiz a primeira edição ao vivo com a galera e gravei essas aulas, testei o modelo, deu certo, subi essas aulas e adicionei os materiais delas lá. E quem quer fazer parte dessa comunidade, como que faz? Tem um custo, tem uma inscrição? Hoje, para participar da mentoria individual, quando ela acontece, eu abro um link e coloco no grupo de WhatsApp e a pessoa tem acesso. Fora isso, você pode entrar em contato comigo através do direct no meu Instagram, me seguir nas minhas redes e eu vou informando. E também os cursos estão disponíveis através de links na Kiwify. Como que é o Instagram, Bispa? Fala pro pessoal procurar. IDI Torres, só. Porque provavelmente você não vai ter conhecido outro IDEID. Então, acessa o Instagram, passa a seguir e fica atento nesse mix de produtos para ajudar você a ser um líder cada vez mais eficaz, principalmente no ministério, né? Sim. É mais voltado a isso. Porém, também você pode aplicar, com certeza, na sua vida profissional. Tem muita coisa que eu peguei de lá e aplico na minha vida. Bispa, quais são os maiores erros que um líder comete quando tenta caminhar sozinho? Então, é bem provável que uma das coisas que a gente faz é uma autossabotagem quando a gente anda sozinho. Porque a gente percebe nossas próprias fraquezas, a gente tenta disfarçá-las de todos os jeitos possíveis e elas acabam derrubando a gente. É a questão que o Craig Groeschel, que é um autor que eu leio demais, ele tem um livro que chama 7 Direções, mas que meu Deus, fugiu aqui o nome lá. Depois a gente vai recordando e vai lembrando aqui. Mas ele fala direção divina, lembrei. Direção divina. 7 passos para você ter uma vida mais eficaz. E aí, alguma coisa assim no subtítulo, mas o livro chama Direção Divina. E uma das primeiras coisas que ele fala nos capítulos iniciais desse livro é sobre o risco do auto-engano no líder. Quando você anda sozinho, é muito fácil você se auto-enganar. Ou que você está achando que é bom demais, ou pior, que você está achando que é ruim demais. E o auto-engano, ele é muito destrutivo. Então, quando você tem uma mentoria, quando você tem um grupo de pastores, quando você tem um amigo, aí sim a dimensão do equilíbrio aparece e essa pessoa vai te ajudar a ter uma visão mais ponderada de você mesmo. Não é? O líder também, muitas vezes, embora ele está liderando uma igreja, ele anda sozinho também para baixo. Ele só manda nos seus liderados, mas ele não escuta. Um líder que anda junto, o seu liderado é parte do seu processo de crescimento na sua liderança. Tem muita coisa que alguém fala com você e que vai fazer muita diferença para você. Eu me lembro assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou um pouco melancólica, tem hora. Então, assim, a minha tendência inicial... Eu acho que hoje eu me tornei muito mais alegre, mas no início do meu ministério, eu era muito séria, muito fechadona. Eu sou filha mais velha na minha casa, né? Então tem que tomar conta dos irmãos. E aí passei a ter que tomar conta da igreja. E quem tem que tomar conta de tudo, vive em hipervigilância. Então eu estava sempre tensa, porque tudo tem que dar certo, o culto tem que dar certo, né? E aí eu tinha uma ovelhinha que um dia ela falou assim, pastor, a senhora faz uma cara séria demais sempre, né? Aí eu falei com ela, meu Deus, é verdade, como é que eu faço? Ela falou assim, eu vou te ajudar. Aí às vezes eu estava na igreja, ou falando, ou andando pelo corredor, ela passava de lado de longe e fazia assim. E aí eu já, de volta, né? E ela chama Simone, que gratidão que eu tenho. Então assim, quando ela me trouxe à tona isso, ela me provocou a alegria, ela me provocou a leveza, né? Então, assim, o pessoal da minha igreja até então achava que a brava era eu e meu marido que era o tranquilo, não é? Então, hoje, às vezes, quando alguém fala assim, nossa, mas a senhora é tão engraçada, você não sabe a transformação que isso significa para mim. Alguém me achar engraçada em alguma coisa, porque não é algo que alguém antes dizia. Sim. E quem me ensinou isso é quem eu estava liderando. Então, andar sozinho ou andar acompanhado não é só um mentor que você pressupõe que seja superior a você. E é mais fácil, às vezes, a gente ouvir quem a gente acha que é superior a nós.
Mas a gente, às vezes, ouvir com a mesma qualidade quem a gente acha que está abaixo da gente, eventualmente na hierarquia, é mais difícil. Sim. É por isso que para dar certo, né, o coração ensinável por parte do mentorado precisa haver, né? Porque senão se torna o mentor uma muleta mesmo, apenas, para Sim. o cara justificar, paguei mentoria, comprei mentoria, fiz mentoria, não deu resultado nenhum. Mas o cara também não ouviu nada, não praticou nada, não aprendeu, não escreveu nada, não aprendeu nada. E por outra parte também, o cara que é soberbo e não vai procurar, porque ele acha que ele nunca ele vai precisar, porque na cabeça dele estou arrumando alguém para mandar em mim. Sim, sim. Aí já não precisa. Mas no nosso caso tem um fator adicional. Qual será? O que acontece? Como institucionalmente, isso já me aconteceu, então eu vou trazer até uma pequena dor aqui para a conversa nossa, já que a gente está botando na mesa. Algumas pessoas falaram para mim assim, eu estou procurando mentores porque a senhora é minha chefe. E aí acaba que aquela mentoria é uma desculpa para dizer assim, eu estou me submetendo a outra pessoa, mas não me submeto à senhora. Mas não é verdade. Provocar? Seria? Não é provocar. É mais como se fosse uma fuga. Tipo, tudo bem, eu não estou me sujeitando à sua liderança, porque muitas vezes a figura do bispo numa igreja como a nossa, ela acaba sendo uma figura burocrática administrativa, se você quiser. Então, eu só dirijo a sua vida porque eu te nomeei para uma cidade ou para outra. Tá. Fora isso, eu só vou exercer influência mesmo sobre você se, além de sua superiora eclesiástica, eu também puder contribuir de alguma maneira com a sua permissão. E aí, de fato, eu posso me tornar mentora dos pastores que eu vamos dizer assim, episcopo sobre eles. Agora, muitas vezes a pessoa vem e diz isso para mim, por quê? Porque também é uma fuga. Tipo assim, eu não estou me sujeitando à senhora, mas é porque eu tenho outra pessoa, já estou fazendo isso, já estou fazendo. E aí, qual que é o problema? Você precisa ter também uma reflexão de que o teu mentor não vai fazer por você. Ele vai te dar pistas. Como eu tenho outros pastores de outras denominações que eu lidero sobre eles, eu falo, eu te dou pista, eu te dou dica, eu te dou bibliografia, eu te dou experiência, mas tem duas coisas que eu não posso te dar. Eu não posso te dar realização, é isso que você tem que ter de você mesmo, e de jeito nenhum eu posso te dar unção. Isso aí são duas coisas que, se você não trouxer para mim, o que eu tenho para te dar não vai suprir nunca. Sim. Né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas que estão debaixo de muitos mentores, do ponto de vista da formalidade, como um escape das suas próprias denominações. E quando eu falo isso, eu não estou falando só dos pastores metodistas. Eu vejo que pessoas de outras denominações me procuram porque estar sujeita a uma pessoa de fora é mais fácil para eles do que estar sujeito a alguém de dentro. Mas pode ser que o cara lá de dentro teria uma riqueza muito maior para te entregar, porque ele vive no mesmo ambiente que você, vivendo as mesmas lutas. A minha leitura sempre vai ser limitada sobre uma outra igreja, né? Certo. A senhora formou pastores ao longo da sua caminhada enquanto pastora, né? Encaminhou pastores. O que a senhora procura num candidato a pastor? A senhora olha e fala assim, esse cara vai ser um bom pastor, essa mulher vai ser uma boa pastora. O que ele tem que carregar? É a capacidade de gestão? É o carisma? É a comunicação? É um charamaná? Eu acho engraçado, né? Um pouco de cada coisa. O que eu percebi ao longo da vida com os pastores que a gente formou é que, inicialmente, eu buscava algumas coisas neles que eu achava que tinha em mim. E agora eu já amadureci o suficiente para saber que talvez eu tenha que buscar ver neles o que eles carregam e dirigir isso para um lugar de excelência, ajudá-los a viver. Porque não vai ter nenhuma IDIDzinha. Não, não tenho. Fazer sucessão não é fazer clonagem. Entendeu? Porque você olha assim, Moisés fez Josué. Josué não tem nada a ver com Moisés. Verdade. Mas é que Moisés estava guiando o mesmo povo em momentos diferentes. Então, a necessidade com Moisés era uma, a necessidade com Josué é outra. A necessidade com Moisés é atravessar o deserto. A necessidade com Josué é implementar o povo na terra. Então, Moisés era muito mais assim, organizador, o grande legislador, o que está lançando as bases. E Josué precisa ser um executor.
Ele vai enfrentar a guerra. Josué forma soldados com ele. Os juízes que são originários do discipulado de Josué, como Otoniel, que é o primeiro deles, são soldados, porque o tempo é de conquista. Não é? Então, eu quando formo um outro pastor, eu não estou procurando alguém igual a mim. Mas eu acho que eu tenho que ter uma experiência de conversão fundamental, não tem como. É o que João Wesley fazia. Eu acho que João Wesley resume isso. Ele fazia 3 perguntas. Tens a graça? É convertido? É salvo mesmo? Tens os dons? Quando eu olho para essa pessoa e penso nas coisas que ela tem que fazer, eu percebo que ela tem condição. E tens os frutos? Então, ninguém deveria ir para o ministério pastoral sem que tivesse efetivamente levado alguém aos pés de Jesus e consolidado essa pessoa. Mas às vezes eu olho, é um bom pregador, mas nunca converteu ninguém. É um bom instrumentista do líder de louvor, mas nunca levou ninguém aos pés de Jesus. Essa pessoa não sabe cuidar de gente. Como é que ela vai ser pastor? Porque esse que é o grande diferencial. A minha pregação é uma ponta do meu iceberg. A minha administração é uma parte muito significativa do meu ministério. Mas saber cuidar de gente é o que vai me manter ao longo do tempo. Top. Qual é o futuro da liderança espiritual, né, da igreja no Brasil? Eita, essa é a pergunta, né? De $1 milhão. Olha, quando eu examino cenários, eu vejo 2 direções. Uma me dá um pouco de esperança e a outra me deixa um pouco assustada. Eu acho que a conexão da igreja hoje com determinados segmentos sociais e a preocupação da igreja em ser relevante por meio de um projeto de poder é muito preocupante. E aí você tem muitos pastores se tornando políticos, por exemplo. Muita gente não pensa como eu e ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu acho que um pastor é um pastor e um político é um político. Você acha que um pastor não pode ser um candidato, vereador, prefeito? Eu não me candidataria. E aí eu vou no Billy Graham. Deus me chamou para um negócio superior, eu não posso me rebaixar. Mas por que eu falo isso? Porque como pastora e líder, eu exerço uma influência muito grande sobre pessoas, que o político também exerce. Só que eu tenho um transcendental, que o político não tem. E quando eu levo Deus para dentro do meu discurso político, eu faço um risco de manipulação muito grande. Eu digo que se alguém não votar em mim, além dele contar com a minha ira, ainda conta com a ira divina. Então, é muito tênue esse caminho de eu não usar esse poder do jeito contrário e formar o que é chamado o curral eleitoral. Então, essa igreja aliada dos poderes é uma igreja cujos valores podem se tornar mais fragilizados. É uma igreja que pode negociar o que é inegociável, porque é como os profetas do palácio. Existem muitos benefícios em estar no palácio do rei, profetizando para o rei. Mas você corre o risco de deixar de dizer o que Deus está pedindo para dizer o que o rei quer que você diga. E isso aconteceu com os profetas. Por que não vai acontecer com a igreja? Esse é um risco. Por outro lado, eu vejo uma igreja que ela está voltando, e eu vejo isso lá em Brasília, por exemplo. Eu estava conversando com um jovem pastor, porque eu converso com pastores de muitas denominações, e aí eu vi que a igreja metodista tem algumas dificuldades em Brasília. E vi que outras igrejas estão crescendo mais que a nossa. Aí eu fui atrás desses pastores. Me conta seu segredo de crescimento. Aí foi muito interessante eu sentar com um pastor de 26, 27 anos e perguntar para ele, o que você está fazendo certo que eu não estou fazendo? E aí ele falar para mim assim, nós estamos voltando à essência do evangelho. Porque o cristão em Brasília é muito secularizado. Então, ele vive como se Deus não existe. Ele vai no domingo na igreja, mas o resto da semana é como se Deus não existisse. Então, nós estamos ensinando contemplação, nós estamos ensinando jejum, oração, nós estamos ensinando ouvir o Senhor, cuidar da família, desenvolver relacionamento. Tudo aquilo que às vezes a gente também está falando, mas que a gente transformou em método só. Os caras estão voltando outra vez assim, para a vida. A gente está ensinando eles como é que jejua. E aí eu fiquei pensando, gente, quanto tempo que eu não falo sobre jejum? Eu falo sobre muitas coisas e eu gosto desses temas de liderança, mas será que eu não estou perdendo alguma coisa? E aí, assim, a verdade é que quanto mais sofisticado o mundo está indo, as igrejas que estão crescendo são também as igrejas do evangelho simples.
A célula, de fato, é um evangelho simples. É um sofá de uma casa e mais nada. Aí não tem a Black Church, nem o som grande, nem o louvorzão, nem a pessoa famosa. É eu e você aqui dizendo como que Jesus transforma a vida da gente mesmo e que você pode ter esperança, sabe? Sua vida tá um caco, mas Jesus está interessado nisso. E quando você cai, eu te fortaleço, eu te animo. E eles estão indo para as casas e fazendo o que a gente diz que é para fazer, mas não está fazendo. Porque a gente está contando com a estrutura e eles estão voltando para o conteúdo. Então, o que a Igreja Metodista pode fazer para alcançar essa nova geração é uma prática mais agressiva do que é o Evangelho na sua simplicidade. Eu acho que assim... Mais intencionalidade. Honestamente, acreditar no que a gente está fazendo. Uhum. Porque tem coisa que a gente está fazendo e a gente não acredita no que a gente está fazendo. Fica automático. Ou tá fazendo porque foi mandado, é porque os outros dizem que é, ou correndo atrás de uma unção que é do outro, porque Deus também deu uma unção para a Igreja Metodista. Sim. Eu posso aprender com outras pessoas, como Wesley fez, mas a coisa só aconteceu com Wesley quando ele usou a unção que Deus deu para ele. Sim. Não era a unção do Zizerdorf, nem a do Whitfield. Era a do John Wesley, né? E do grupo que estava com ele. E aí ele tem uma frase que ele diz assim: o problema da gente não é não ter a graça. O problema da gente é não usar a graça que a gente tem. Então, assim, eu quero acreditar. Às vezes eu vejo um cenário de muito desânimo ao meu redor para muitas coisas, e eu estou falando, Senhor, será que eu acredito nisso que eu estou fazendo? Assim, eu quero acreditar. Eu acho que o futuro da Igreja Metodista é ela de novo perguntar, já que a gente tem uma herança tão maravilhosa, como os discípulos no caminho de Emaús, né? Eles vão escutando Jesus falando, e John Wesley faz a experiência dele baseada nisso. Não nos ardia o coração enquanto ele não nos falava no caminho. Sim. Assim, o que faz meu coração arder? É isso que eu tenho que fazer, não outra coisa qualquer, porque alguém falou que é para ser. Ou então eu tenho que ouvir o que a pessoa me diz que é para fazer e acreditar e deixar meu coração arder por aquilo. Eu acho que é um pouco isso. Top. Estamos nos encaminhando para o final. Eu quero voltar um pouquinho novamente à sua vida. Qual tem sido a maior lição espiritual que Deus tem dado à senhora nesse trabalho como episcopa da Igreja Metodista? A maior lição desses 9 anos? Deus tem me ensinado a unção da resistência. Porque quando você não consegue ir para frente no ritmo que você gostaria, você precisa se manter pelo menos firme no lugar onde você está. Essa tem sido, para mim, a grande lição. E em meio a isso, por exemplo, entender que quando a gente está andando no deserto, a gente precisa confiar na provisão do maná do dia. Então, eu tenho aprendido a não me preocupar com o dia de amanhã, confiando, porque cada manhã que eu levanto tem maná suficiente para aquele dia. Então, assim, eu acho que eu nunca fui tão dependente de Deus como nesse momento que eu estou vivendo agora. E nem tão esperançosa, mas de um jeito, assim, profundo, como eu sou hoje. Então, eu sei que Deus ama a nossa igreja. Eu sei que Deus tem um propósito para ela. Eu vejo todas as coisas que ela tem que mudar e pecados que ela tem que se arrepender e novas posturas que ela tem que tomar. Sei que vamos sofrer muito em alguns aspectos porque a gente não tem ouvido ainda direito a Deus, mas eu acredito que Deus ama a gente tanto que tudo que Ele tem feito e toda a generosidade que Ele tem derramado sobre nós é porque Ele tem uma palavra para o nosso futuro. Então, enquanto esse futuro não chega, a minha parte como líder é orientar, é ensinar, mas também é resistir. Top. Qual foi a maior vitória que a senhora viveu nesses 9 anos? Que a senhora conquistou e a senhora pode dizer, sou grata a Deus por essa vitória aqui. Olha, eu acho que hoje eu destacaria 2 coisas. Uma
a gente tem um trilho regional de discipulado hoje, com todos os limites, porque sempre a gente está revisando, mas que eu vejo que agora, depois, pelo menos, desse meu primeiro mandato, ele está bem consolidado em várias igrejas locais. Tem diversas igrejas na Oitava que não tinham nenhuma célula quando eu cheguei, e hoje tem 10, 12, 15, são várias igrejas que eu vou e eu vejo isso acontecendo. Eu vejo a consolidação de uma linguagem regional. Muitas coisas que a gente fala sendo reproduzidas naturalmente na vida das igrejas. Também sou feliz porque eu acho que diversos pastores e pastoras que estavam um pouco distanciados vêm se aproximando nesses últimos anos. Então, a gente tem, de fato, tido um relacionamento. Mas eu acho que a coisa mais sobrenatural de todas elas é que a gente nunca passou por um período tão difícil na história da igreja, até do próprio crescimento e dos recursos, embora o crescimento numérico na Oitava, de fato, seja muito aquém do que eu acho que a gente pode ser como igreja, eu vejo que ele existe. E aí algumas igrejas têm crescido bem, têm crescido com saúde, e eu me sinto assim muito vitoriosa sobre isso, né? E acho que em meio a tudo isso eu agradeço aos pastores e pastoras das igrejas, a pessoa que eu estou me tornando também, os embates que a gente teve, as dificuldades que a gente passou, em momentos, por exemplo, como quando a minha filha sofreu um acidente, ou quando a gente teve alguns recursos da igreja bloqueados aí nos nossos desafios jurídicos, os pastores se manifestaram a meu favor com muita intensidade e foi muito importante para mim. Uhum. Então, eu tenho aprendido muito com tudo isso e sou muito grata a Deus. Que bom, amém. E vitórias maiores estão por vir. Amém, em nome de Jesus. Qual é a mensagem que a senhora deixa para os líderes que estão cansados, machucados, desanimados? Olha, eu vou falar uma coisa que eu escrevi no meu livro incompleto, que eu estudei o personagem de Jefité, a história de vida dele, e numa das partes lá para o final do livro, quando fala da expectativa de futuro, eu coloquei isso, assim, tudo que foi quebrado pode ser consertado, pode ser sarado. Toda ferida que foi aberta pode ser curada e cicatrizada. Toda quebradura pode ser atada. Toda inflamação pode receber da parte de Deus remédio. A promessa do Senhor é que há esperança no nosso futuro. E é para lá que a gente tem que se movimentar. Então, eu diria para todo mundo que está passando qualquer dificuldade que existe um futuro, a gente precisa ter isso para nós, porque às vezes o olho da gente fica tão no presente, ou pior, fica tão no passado, que Deus está fazendo novo na nossa cara e a gente não está vendo. Né? Então, a palavra do Senhor fala isso lá em Isaías, né? Olhem, existe uma coisa nova que está vindo à luz. Por acaso vocês não percebem? Então, perceber o novo de Deus na nossa vida é muito extraordinário, porque às vezes é como a nuvem pequena que Geazi viu, né? É uma nuvem do tamanho do punho de um homem, mas é uma nuvem e antes não estava lá. Então, espera aí que a chuva vem, né? Eu acho que é isso. A senhora, para quem a senhora faria uma pergunta e o que a senhora acha que essa pessoa te responderia? Para quem eu faria uma pergunta? Ai, meu Deus. Vivo ou morto? Vivo ou morto? Ai, meu Deus. Olha, eu vou te ser sincera, com tantas coisas que a gente tem passando de luta, acho que eu perguntaria para Eva, o que deu na sua cabeça, minha filha? Pelo amor de Deus! Você começou com isso tudo, não é? E talvez eu acho que ela responderia assim como eu, muitas vezes, diante dos meus próprios pecados, assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu acho que seria interessante isso, porque talvez Eva seja o grande espelho de todos nós, assim, né? E a melhor coisa, eu acho, diante de uma pergunta como essa, e talvez a resposta dela, é o Deus que sempre intervém na história e fala assim, poxa, você pisou na bola, mas um dia o seu filho vai pisar a cabeça da serpente. Bispo, para nós encerrarmos, eu estou muito grato por esse episódio, um conteúdo de primeira, né?
sabia que não seria diferente, né? Dado a importância, a relevância da senhora, da sua carreira, fala por si só, né? Os frutos da sua vida. E nós temos um ping-pong aqui para encerrar a nossa entrevista. A senhora topa? Eu inicio e a senhora termina com uma palavra, se possível. Se não, a senhora pode complementar, não tem problema nenhum. A vida é? Boa. Família é? Tudo. A IDID é? Legal. Deus é? Ai, Deus é o amor da minha vida. A Igreja Metodista é? A melhor coisa que já me aconteceu. A 8ª é? Linda. Imaginei. Ser bispa é? Um exercício que tem aprimorado muito meu caráter. Dinheiro é? Bom, mas não é tudo. Saúde é? Essencial. Um homem que a senhora admira? Meu marido, Uma mulher que a senhora admira? a pastora Rosângela. Uma qualidade que a senhora admira nas pessoas? Gentileza. Um filme ou um livro que te marcou, ou se tiver os dois, pode ser os dois. Eu gosto demais do filme Um Sonho de Liberdade e sou apaixonada por um livro do Ernest Hemingway que eu li quando eu era adolescente e até hoje me marca muito, chamado O Velho e o Mar. Olha, legal. Um lugar que te marcou positivamente ou negativamente, que a senhora queira... Porto Seguro. Porto Seguro. Um versículo que tem sustentado a sua caminhada. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Que é o recadinho que Paulo dá a Arquipo, acho que na carta de Colossenses. Que top. Muito obrigado pelo seu tempo, por todo esse conhecimento, por compartilhar a tua história, a tua jornada. Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, todos os desafios aí que vão vir para fechar 2025. Amém. Mas com vitória. Amém. E o ano 2026, que a senhora seja muito feliz, que Deus abençoe cada vez mais a senhora e a sua casa. Amém. Muito obrigada. E você, gente boa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com quem você ama e fique atento. Uma nova organização estará conosco aqui também, compartilhando chaves poderosas. Te vejo no próximo episódio. Fala comigo!